Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui na cidade de Santo André hoje para falar desse caos que está o Brasil, que está paralisado pela digna manifestação dos caminhoneiros que interromperam seus serviços de entrega terrestres por todo o território nacional e numa manifestação que está dizendo um basta à situação que nós vivemos no país. Ninguém mais aguenta esse Estado pesado, esse Estado que consome todos os recursos que a gente paga em formas de impostos e cada vez esse Estado precisa se sustentar cada vez mais com impostos, cada vez mais com o dinheiro do trabalhador. A gasolina chegou num patamar de R$ 5,00 o litro, em alguns estados batendo o preço de R$ 9,00 por litro, e isso realmente inviabiliza a vida daquela pessoa que quer trabalhar. E hoje, para vocês terem ideia, eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista mostrar, a gente está com filas enormes aqui na cidade de Santo André. Aqui é um dos postos que fica numa avenida principal, Avenida Pereira Barreto, logo do outro lado da rua. A gente tem um outro posto de gasolina também, com filas enormes, e eu posso falar para vocês que de 10 postos que a gente passou antes de fazer esse vídeo, 7 estavam fechados por falta de combustível. Então a paralisação já está dando o efeito de mostrar que do jeito que está não dá mais para continuar. Mas a situação sabemos que é muito mais complexa do que um protesto. A gente está num estado que já não aguenta mais, porque ficou muito pesado para o que ele tem que sustentar. Hoje, se a gente não fizer mudanças estruturantes dentro da máquina pública, a gente não vai conseguir equalizar a questão de preços da gasolina e preços de serviços e demais produtos, que vira uma cadeia inflacionada devido a justamente algumas causas que eu vou citar aqui. O que nós propomos através do Movimento Brasil Livre? Que o Estado tome o rumo correto, o rumo de enxugar a máquina e tornar um mecanismo mais eficiente, em que proporcione para o cidadão um ambiente próspero através de um ambiente favorável ao trabalho. E para isso o Estado tem que diminuir e passar a ser um potencializador. Então eu vou falar 10 medidas aqui que estão sendo defendidas pelo Movimento Brasil Livre. Primeiro, a privatização. Nós podemos compartilhar a informação dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos não existe nenhum serviço estatal de exploração de petróleo. E lá a gasolina em reais não chega nem a R$3. Aqui a gente já passou dos 5. Então a gente tem que acabar com essa história de estatal dentro do serviço público e dentro do serviço de petróleo. Acabar também com o monopólio que infelizmente domina o ambiente e a exploração. Também acabar com a mamata do auxílio moradia. A gente tem que lembrar que, infelizmente, a gente gasta muito dinheiro no Brasil com privilégios. Os políticos, os servidores públicos de alto escalão já ganham muito bem. Eles não precisam consumir os quase R$1 bilhão por ano com auxílios moradia. Então isso também é importante. Como que a gente vai diminuir impostos para baixar imposto de gasolina se a gente desperdiça com privilégios para poucos usufruírem? R$1 bilhão com auxílio moradia por ano. Acabar também com as super aposentadorias. Enquanto a maioria dos brasileiros se aposentam com salário mínimo, nós temos os servidores públicos que se aposentam com salários estratosféricos. E quem paga essa conta? O pagador de impostos. E para pagar essa conta, a gente é onerado, e se a gente é onerado, o preço dos produtos não tem como ser alto, não tem como deixar de ser alto, e inviabiliza também a baixa dos impostos, porque o gasto do governo é alto. E a privatização de todas as estatais. Não faz sentido nenhum o Brasil arcar com 20 bilhões de prejuízos por ano, 20 bilhões de prejuízos por ano, 40 bilhões nos últimos 2 anos, para manter empresas estatais que nada produzem. Então a gente é a favor do fim da empresa estatal. Tudo que pode ser produzido pela iniciativa privada, que vá para as mãos da iniciativa privada. Com certeza os serviços serão melhores e o governo não vai ficar com esses prejuízos de empresas sucateadas que não geram nenhum tipo de benefício para o cidadão. Também defendemos o corte dos super salários do funcionarismo público. Funcionarismo público que é importante, porém temos muitos cargos burocratas que pagam de 10 a 50 mil reais por mês para as pessoas atrapalharem a vida daqueles que querem produzir, daqueles que querem fazer do Brasil um país próspero.
corte desses super salários do funcionarismo público emergencial. Também, para pagá-los, a gente precisa pagar impostos. Inviabiliza a redução de impostos, muito importante. Tudo que a gente está falando aqui é diminuição de máquina para que o Estado gaste menos e com isso tenha manobra aí para redução dos impostos que baixa, por exemplo, o preço da gasolina, que é o problema dessa crise atual do petróleo aqui no Brasil, dos combustíveis. Aplicar também a reforma trabalhista e garantir a eficiência da Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista recentemente ela teve alterações e a gente tem que aplicá-las imediatamente e também questionar a própria estrutura da Justiça do Trabalho, que por si só consome 15 bilhões de reais por ano, mais do que todas as indenizações trabalhistas que os trabalhadores levam nos tribunais. Então tem coisa errada, precisa sim rever a questão da Justiça do Trabalho. Não os direitos, mas sim a questão da complexidade da estrutura que consome muito dos nossos impostos. Também a redução dos cargos comissionados e número de assessores. Só no governo federal se gasta 800 milhões, quase 1 bilhão de reais por ano com cargos comissionados, cargos políticos. E isso a gente pode replicar para a esfera estadual, para a esfera municipal, para os outros poderes também. Imaginem, temos sim que fazer um amplo corte nos comissionados do Brasil. Isso faz com que o Estado gaste menos. Gastando menos, vai ter margem para baixar impostos. Do contrário, tem que subir, porque o Estado vai ficando cada vez mais pesado. E também a legislação dura contra a corrupção. A corrupção, infelizmente, é um dos fatores que compromete a nossa economia e consome muito dos recursos públicos. E quanto mais a gente desperdiça o recurso público, quanto mais a gente é lesado, roubado, e os criminosos, por exemplo, ao invés de, quando pegos, terem todos os seus bens confiscados e já levar para leilão para ressarcimento do erário, do poder público, não, eles até são condenados, mas e o ressarcimento? Então a gente tem que pegar mais pesado, uma legislação mais dura contra os corruptos, para que inclusive o Estado seja ressarcido e sejam evitados novos atos de corrupção. Venda dos imóveis do governo. Vocês lembram? O imóvel, o prédio que pegou fogo em São Paulo recentemente, ele era um imóvel público, um imóvel abandonado. E para que o governo federal, o governo estadual, o municipal necessita de imóveis públicos, de bens públicos? E por que o governo dispõe de inúmeras propriedades inativas, inúmeras propriedades que poderiam ser vendidas para instituições privadas que dariam melhor uso e que com certeza deixariam de onerar e colocar em risco a vida dessas pessoas que por acaso morreram pelo abandono e descaso do poder público? E sem falar nos custos que geram também para a manutenção e preservação desses bens que não são necessários. E por último, a 10ª pauta, redução drástica da burocracia de todas as esferas. A burocracia é o filé mignon do corrupto. Um país que a gente leva mais de 100 dias para abrir uma empresa, um país em que para você fazer algum trâmite administrativo, você tem que passar por diversas repartições, você tem que carimbar papel, reconhecer firma. Um país que, em vez de facilitar a vida do cidadão, complica, é um país que está facilitando a vida daqueles que querem ganhar com as vendas de facilidades. Então, temos que simplificar para potencializar o empreendedorismo, potencializar aqueles que querem investir no país e com isso, com essas 10 medidas, a gente vai tornar o Estado brasileiro mais enxuto, o Estado brasileiro mais eficiente, o Estado brasileiro com muito menos corrupção, com um combate efetivo contra a corrupção, e a gente vai ter um Brasil mais propenso para aqueles que querem trabalhar, para aqueles que querem levar o Brasil para frente. Então, vamos adiante. Essas são as medidas propostas pelo MBL. Mais uma vez, a gente se solidariza sim, porque é digna a manifestação que os caminhoneiros estão fazendo pelo Brasil, porque todos nós unidos temos que dar um basta a essa situação que não podemos mais aceitar. Vamos para frente e vamos mudar esse país.